Salve, salve pessoal, uma boa noite. Aqui Leandro Leal, diretamente do estúdio Piracast, aqui da cidade de Piratininga, interior de São Paulo. Hoje o nosso papo é responsabilidade social. Nós vamos falar de um assunto importante aí da cidade de Bauru, a respeito da desapropriação do Jardim Europa que está acontecendo lá. E a gente está hoje aqui com uma líder natural ali que se levantou na comunidade e tem representado ali nas assembleias, aí está à frente do povo ali, ajudando no direcionamento, que é Elisandra Couto, que é moradora ali da comunidade. E já começar fazendo a pergunta para ela, Elisandra, o que está acontecendo lá, né? Localiza a gente aí. Como é que foi a questão da desapropriação? O pessoal avisou, de repente chegou lá. Uma boa noite para você. Boa noite, Leandro Leal. Boa noite, Piracast. Boa noite, gente. Quero agradecer pelo espaço, quero agradecer também pela oportunidade de poder estar falando em relação a essa remoção que teve lá, né, no Jardim Europa. Enfim, essa remoção, na verdade, ela poderia ter começado de forma apropriada. E o que foi feito, na verdade, foi de forma inapropriada, né? A gente sabia, desde o começo, que a gente ia ter que passar por esse processo. Porém, o tempo que a prefeitura teve para poder organizar isso foi muito pequeno. Então, a gente sabe que quando a gente faz algumas coisas às pressas, a gente acaba deixando rastros, né? E esse rastro, ele causa danos, né? Então, a desapropriação, ela foi feita de forma, assim, meio que irregular, né? E desorganizada. Por quê? Porque teve maquinários, né, que é apropriado para poder derrubar as casas, limpar o terreno, fazer aquele trajeto todo. Só que ainda havia moradores no local. Moradores muito próximos, assim, ó, como vocês estão vendo na imagem, né? Você colocar um maquinário daquele do lado do terreno dessa casa, o qual o barraco é de madeira, não tem estrutura que suporte um maquinário desse. Então, na verdade, os moradores, eles nunca se negaram a sair, né? O erro foi de como ou a forma que eles foram tratados para sair. E só para você aí que está nos assistindo se localizar, são mais de 400 famílias ali no Jardim Europa que estão sendo desapropriadas ali. Você vê no mapa aí essa localização e algumas imagens aí. E tinha pessoas que estavam lá ainda, né, e ainda não tinham arrumado casa para ir, né, Lisandro, como você estava conversando. Explicando que ainda não tinham entrado na casa, ainda não tinham saído e as máquinas estavam lá. Estavam trabalhando a todo vapor, né? O prazo era curto, na verdade, esse processo era para ter começado em janeiro. Né? E ele começou em janeiro do ano passado. Né? Do ano passado. E ele começou há aproximadamente 4 meses atrás. Em época de outubro, mais ou menos? Mais ou menos outubro, novembro. Exatamente, nessa época. Ou seja, para você ver, um prazo muito curto, né? E já teve vários prazos que obteram com a gente, né? Por exemplo, 27 de dezembro e tem que sair, entendeu? E assim, a dificuldade do morador arrumar uma casa, isso serve para qualquer cidadão que vai arrumar uma casa. Tem lá os seus requisitos, né? Por exemplo, tem que ter o nome limpo. Hoje em dia eles exigem seguro-fiança, tem que ter caução. Uma pessoa que ela está na comunidade, às vezes ela não tem um recurso, não tem o direito ao caução. Na verdade é por isso que elas estão lá, né? É dificuldade, né? Hoje em dia já não há mais ninguém, a terra já está totalmente desapropriada, desocupada, né? Desocupada. Mas tinha a questão também de fiador. E a gente bem sabe o quanto é difícil hoje em dia você arrumar uma pessoa que se comprometa a ser seu fiador. Então teve, né, esses impedimentos, né? E as organizações contratadas, que é o Instituto Elas e o Instituto Elas Sabe, eles foram contratados pela prefeitura de poder organizar essa movimentação do morador da comunidade para residências. Então, eles fizeram parceria com imobiliárias para poder adiantar o processo e ter o lugar adequado para poder colocar esses moradores. Porém, hoje a gente enfrenta uma segunda etapa após a evacuação da comunidade, que é as casas que arrumaram para as pessoas morar. Tem pessoas que elas até falam, pô, mas o povo morava em barraco de madeira. Vamos ser franca aqui, né? A pessoa morava na comunidade, o que ela quer?
Ela quer uma moradia digna, porque por mais que a pessoa mora num barraco de madeira, lá não tem goteira. Se ela quiser subir lá e arrumar, ela arruma, lá não tem goteira, né? Lá não tinha, a casa não estava com dívida, lá não tinha problemas nenhum que a gente está enfrentando hoje, de você ter que transferir a conta de água ou de luz pro seu nome e entra na casa com uma casa que está com a dívida pendente, você não consegue fazer essa transferência. Então, essas casas que as organizações arrumaram para os moradores, a gente fala que é casas inadequadas. Por quê? Porque a pessoa vai começar a pagar água e luz, tudo bem. Mas para que ela faça isso, tem que estar sem dívida. Se tiver dívida, ela não consegue fazer esse processo. E as casas que as organizações arrumaram para os moradores são casas inadequadas, casas que têm dívida, casa que você não tem como transferir a conta pro seu nome, ou seja, está sujeito a corte. Então, né? O cara chega na casa, tá lá uma dívida de 3, 4 meses, os caras vêm para cortar e você tem que pagar a dívida, ou achar o dono, o antigo proprietário para poder ele pagar a dívida e transferir, assim, poder conseguir transferir. Mas você fala para mim a dificuldade que não vai ser para você poder localizar esse antigo morador. Sim, é uma dor de cabeça. Né? Fora que se a pessoa não pagou, sinceramente, ela não tem intenção de pagar. 4 meses, não pagou, saiu da casa. Só que o que a gente bate nessa questão em relação ao governo é o seguinte: a imobiliária hoje, se você procura uma imobiliária para você poder alugar um ambiente, a imobiliária ela tem a responsabilidade de fazer uma avaliação no local, antes que ela passe para você. Antes do cara mudar, né? Às vezes tem conta pendente. Exato, coisas, né? Tem que passar por uma avaliação. E cadê a avaliação dessas casas? Sim. Hoje eu tenho muitos moradores que passam por esse problema. Casas entraram em casas, o qual não foi feita avaliação nenhuma, aí tá com débito na água, no luz, tá sujeito a corte, a pessoa chega lá ontem e aí, como que faz? Né? Ela não pode se responsabilizar pela conta do outro. Sim. Então, muitos problemas assim a gente enfrenta hoje. Tá, só para localizar você que nos assiste aí, a comunidade lá no Jardim Europa está sendo desapropriada, na verdade já foi desapropriada, né? Já saíram, você vê nas imagens aí, os equipamentos vieram, já derrubaram ali. E com a promessa de que vão ser construídas casas, né? 401 casinhas. São mais de 400 famílias que saíram ali. Minha Casa Minha Vida. Aí vem o projeto Minha Casa Minha Vida, né? Dizendo que vão construir. E aí eles asseguram com o auxílio aluguel, chama? Auxílio aluguel. Auxílio aluguel ali, o governo disponibiliza, né? A prefeitura disponibiliza para eles alugarem uma casa no valor de R$980. Né? Hoje, engraçado que o valor, assim, hoje em dia você não consegue alugar uma residência com menos desse valor. Mas, na verdade, o valor que estava disponível para cada morador era R$917. Aí, quando faltou 3 moradores para sair, que aumentou para 980. Mas hoje o valor exato hoje é 980. O nome desse benefício é aluguel social, não é isso? Aluguel social. Então aí a prefeitura disponibiliza aí o aluguel social e ali a promessa deles é que vai ficar 2 anos, né, Lisandro? 2 anos de aluguel social até construir as casinhas. Então, a gente tem acesso ao contrato, né, o qual no contrato relata aí, tá claro, assim, de 1 ano e se necessário prolongar por mais 1 ano. Então, no caso, são 24 meses. 24 meses. Exato. Lisandro, ali para quem não conhece, nunca viu de perto, né, a desapropriação, o pessoal não tem condição, um lugar para morar, eles acham um lugar lá, um terreno, constrói lá, outro vai constrói. 40 anos tem. E aí, 40 anos, a comunidade ali, então, tem famílias, a gente tive lá presente, tem cadeirante, gente de cama, tem idosos, crianças, né, muitos animais lá. Então, quando fala vai desapropriar, a pessoa nasceu, às vezes cresceu ali, teve os filhos ali, né, Lisandro? Fez a vida dela ali, né? Pastor, é uma história. E fora que, sinceramente, as pessoas, elas, hoje em dia, com muitas coisas que elas se deparam, e a dificuldade pelo fato de ser um povo periférico. É um povo periférico que já vem sido esquecido pelo governo. Aí, de repente, me chega o governo falando que tudo isso vai causar, mas para benefício. Então, o povo, ele fica meio descrente, né? Ô, Lisandro, uma pergunta aí, né? E como é que foi o suporte, o apoio aí da prefeitura para o pessoal levar as coisas? Porque tem as coisas lá, a pessoa não tem muito, mas tem a cama lá, o guarda-roupa, a televisão. Como é que faz para, de repente, ter que sair, levar isso, escolher uma casa e levar para casa? Tiveram um suporte para transporte dessas coisas? Então, na verdade, teve moradores que não teve direito de escolher casa. Escolheram para ele, né? Eles escolhem a casa
né? E foi vários casos assim, da pessoa não chegar a ter tempo de ver a casa. De ver a casa, mas tem que sair. A gente vai arrumar o caminhão e tal dia a gente vai buscar sua mudança. Foi feito dessa forma. Então deram suporte do caminhão, mas assim... Deram suporte no caminhão, porque assim, a organização também era responsável pelo transporte, né, do caminhão. E muita gente também deixou suas coisas para trás. Teve pessoas que deixou suas coisas para trás. Ou também teve uma mudança, e assim, é totalmente fora do comum, porque já teve relatos lá de moradores, o qual, quando chegou na casa, o qual foi descarregaram de forma inadequada, quebrou item, quebrou objetos, então teve vários danos, sim. Entendi. Uma pergunta, né? Quando vocês foram avisados, tipo, ó, nós vamos... Deram uma data, né? Isso, você disse que, assim, tinha gente ainda que tava para sair, a máquina lá tava esperando. A máquina tava lá e a pessoa tava na casa e os caras falaram, não, tem que sair. E a pessoa ainda não tinha arrumado casa. Então, na verdade, ó, isso é assim, é estranho você ver a forma que as pessoas tratam a gente, mesmo sendo ser humano assim como nós mesmos. Eu tenho relatos e eu já recebi áudios de representantes da instituição falando assim, olha, escuta, você tem aonde colocar suas coisas porque o trator vai passar. Gente, a gente sabe, para quem assim, tá por dentro da situação, sabe que isso é impossível, não pode acontecer. Não, isso é opressão, isso não pode acontecer. De repente é uma forma que a pessoa usou para poder intimidar o que seja, mas jamais o trator vai passar com a pessoa morando lá dentro, isso não pode. Mas você ameaçar a pessoa a esse ponto também não pode, porque isso se torna opressão, né? Mas já teve assim, esse tipo de comportamento, né? O trator mesmo assim, eu, por exemplo, eu presenciei, eu estava lá, eu acho que essa casa aí, o qual tinha mais de 6 cachorros, uma senhora de idade, o trator entrou praticamente no quintal dela, porque tinha uma casa que não tinha mais moradia, mas praticamente no terreno dela. E pelo fato de ela ter os cachorros todos soltos, os cachorros se assustaram e ficaram em cima das máquinas, e eu por diversas vezes pedi para parar. E eles não pararam. A casa dela estava em péssimas condições, porque era de madeira, não suporta um trator desse no quintal dela. E eu pedi para parar diversas vezes. O qual foi uma denúncia que eu fiz também. Eu liguei para o responsável da instituição e falei para ela de imediatamente parar. Era uma senhora de idade, uma senhora que tinha problema de saúde, o qual em nenhum momento nem o maquinista me deu atenção e nem os funcionários que estavam lá. Foi uma hora que chamaram a viatura desceu ali. Eu estava ali naquele exato momento, comecei a chorar de raiva pelo descaso que fizeram com aquela moradora. Eles estavam derrubando uma casa do lado da casa dessa senhora, no mesmo quintal que essa senhora estava. No mesmo quintal. E ela estava dentro da casa com os animais. Exatamente, os cachorros começaram a ficar ali eufóricos e pulando em cima dos entalhos, dos entulhos que estavam lá caindo, entendeu? E assim, foi um descaso total. Aí a gente fez uma denúncia e a partir daquele momento ali eles pararam e foram embora. Mas no outro dia já voltou novamente com os mesmos hábitos. Então, Elisana, para o pessoal entender, ali no Jardim Europa, é do lado de um condomínio ali, né? Como que é o nome daquele condomínio? Condomínio Ilha de Capri, nas condomínio Ilha de Capri. Então ali, bem atrás ali do condomínio Ilha de Capri, né? E você disse que da ponte para cá eles derrubaram, ou na verdade da ponte para lá derrubaram, você mora da ponte para cá? Eu moro ali no Ilha de Capri, na verdade a ideia no começo era remover todo mundo. Quando a gente ficou sabendo que ia remover todo mundo, a gente se questionou por quê, sendo que as casinhas vai ser feito lá em cima, né? E isso gera dúvida na cabeça das pessoas, né? E a gente se levantou e foi procurar saber o porquê. E eles alegaram que realmente tinha que remover todo mundo, né? E a gente não concordou com aquela situação até então, porque tipo, não fazia sentido nenhum, era lá do outro lado. E aí foi quando a gente teve a confirmação que aquele terreno no qual a gente mora não fazia parte do terreno da prefeitura. Então ali a gente conseguiu comprovar que eles não poderiam remover ninguém, porque o terreno não é da prefeitura, senão ele é da prefeitura, eles não tem que mexer. E ali eles confirmaram realmente que não era da prefeitura. A ideia era tirar a gente para colocar no lugar melhor.
entendeu? Vai todo mundo ficar na mesma situação, não, mas deixa nós aqui mesmo. Sim, então da ponte pra cá, vocês não vai, conseguiram não. comprovar lá que o terreno não era da prefeitura. E eles de início eles alegavam que eram. Não a gente tem documento, ainda, a gente fez parte de uma reunião, o qual a responsável ainda chegou a debochar, se vocês têm documento do terreno, traga. Pô, sabendo que nós não tinha, né, mano? Que deboche, né? Mas engraçado que no final das contas ela também não tinha. Ela também não tinha, olha aí, ó. Caramba. Isso. Nós estamos aqui falando com a Elisandra Couto, que mora ali no Jardim Europa, onde acabou de ter a desapropriação ali. O trator já derrubou aquela parte e ali eles vão construir umas casas, né? Eles disseram que vão construir as casinhas ali. Projeto Minha Casa Minha Vida. São mais de 400 famílias ali que saíram, né, daquele local. E estão tendo diversos problemas, o tempo foi curto, né? Casas onde mandaram o pessoal com o aluguel social ali são inadequados. A gente teve na casa ali de um senhor acamado, né? O pessoal assim foi colocado lá, as coisas foram meio que despejadas lá, né? Colocado, falou, as coisas tá aí e tal. E vieram com o trator derrubando, E de certo a gente está falando da prefeitura, né? Que assim, tem um alicerce, tem toda uma estrutura para ter uma organização, né, bem feita, né? E hoje de manhã a gente esteve na casa da Adriana, o qual você mesmo pôde ver, porque cada família tem um relatório com a organização. A organização, ela conhece as famílias, tem quantas pessoas, né, qual é o caso de vocês, ou a necessidade de vocês, o que tipo de casa eu tenho que arrumar para cada família, entendeu? Tem um padrão, você tá entendendo? Só que você prática mesmo acompanhou comigo hoje de manhã que o marido da Adriana, ele é acamado, uma maca, ele fica o tempo todo ali sobre soro, né? Enfim, e tá dormindo na sala e você mesmo pode comprovar com seus olhos. Então a gente se pergunta, e cadê o planejamento com as famílias que foi feito? Sim. E tem outros problemas ali, né, que a gente vê, porque quando você é tirado da casa onde você morou ali 40 anos, né, te levam para outro lugar que você não escolheu, né, as casas ali não são no mesmo lugar, o pessoal foi cada um pro canto, alguns, né. Alguns teve, assim, a possibilidade de escolher, porque ou conseguiu calção, ou conseguiu fazer o seguro fiança, ou procurou mesmo, eu até indicava isso para todos os moradores, que o melhor mesmo é você procurar uma casa, qual você vai morar, né, adequada para você, porque a gente já percebia que as casas que estavam sendo indicadas pela instituição não era legal, então procura você, entendeu? Só que a dificuldade mesmo das pessoas também era falta de tempo. Ali a gente tem um morador que trabalha das 7 da manhã até as 7 horas da noite, vai procurar quando? Né, em outra cidade, né, tem uma série de dificuldades ali. O cara não tem um carro, vai achar uma casa no outro lado. Não tem. Então, assim... O Renato mesmo, foi um caso, o Renato, ele trabalha no frigorífico das 7 da manhã até as 7 da noite. Solteiro. Não tem um veículo, não teve condições de procurar casa. Então, ele teve que esperar a ajuda da organização poder arrumar uma casa adequada para ele, mas até então, quando o Renato saiu de lá, o trator já tinha passado no quintal dele e levado o portão embora. Caramba, olha só. Pois é, mesmo ele morando lá, então você se sente mesmo, e a maioria das pessoas no final foram se sentindo oprimidas, porque o trator já chegava e acabava com a fiação, passava na fiação, e desculpa. Uma vez eu briguei com o cara lá que eu tava lá andando, eu fazia essa rotina normal todos os dias, o trator cortou o fio da comunidade. E eu briguei com ele, eu peguei ali na hora. Falei, pô, mano, você cortou o fio da comunidade, desculpa, irmão, você não sabe manusear um negócio desse daí, mano. Falei pra ele. E passava também, e quebrava cana, o pessoal ficava sem água, então o pessoal começou a sentir bem... Sim, é um transtorno, né? É um transtorno. Elisandra, outra coisa, né? As famílias ali, elas têm crianças, né? E quando você vai de um lugar para o outro, tem a questão da escola. Como é que ficou a questão da escola? Porque tinha casa lá com 4, 5, 6 crianças que estudavam por ali perto, né? Tinham transporte e tal. E quando você vai, de repente, para um outro lugar, como é que está sendo o apoio nessa questão das escolas? As crianças estão conseguindo entrar nas escolas para estudar? Então, é bom a gente fixar aqui, deixar claro que essas famílias que saíram no Jardim Europa, elas foram espalhadas em cada município, em Bauru, eles foram espalhados em tudo que é lugar. O que acontece? Falta de planejamento, né? Tudo isso que está acontecendo, até as questões do que as famílias estão enfrentando hoje, mesmo
tendo deixado a área do Jardim Europa foi falta de planejamento. A escola é mais um caso, né? A maioria das famílias ali não conseguiram escola para as crianças até então, porque estão sendo orientadas a... Nunca vi isso na minha vida, mas enfim, a ir no Poupa Tempo, que dá o suporte em Bauru para essas famílias, está incluindo seus filhos na fila de espera. Para começar, nesse país a gente tem uma lei, né, que ela tem que ser cumprida, o qual toda criança tem o direito e o dever de estar na escola. Então, quando você tem o seu filho na escola, você vai mudar ele para outra região, outra escola, é transferência. Transferência desse país é lei, é obrigatório. Transferência não entra em fila de espera. Transferência é obrigatório. O que entra na fila de espera é aquela criança que ela nunca frequentou uma escola, então ela vai entrar ali na fila de espera, mas transferência não. E para o caso dessas famílias, deveria sim ter uma prioridade, porque ela não saiu de lá porque ela quis, ela foi praticamente despejada. Né? Então, por falta de organização e falta de planejamento, hoje tem muitas famílias que as aulas começam agora dia 3 de fevereiro. Né? E as crianças estão fora da escola por falta de vaga, porque estão colocando as crianças na fila de espera. Mas eu já estive conversando com a Rosa, com a responsável pelas instituições também, né? Quem está de frente com essa situação também, que responde pela prefeitura, e me garantiram que vão dar um jeito nessa situação, o qual não pode permanecer assim, né? Não somente nessa situação, e sim nas demais queixas que a gente vem relatando para eles, porque se eles alegam, como eu já vi por aí, que não sabe o que está acontecendo, não tem problema, a gente vai lá e fala para que eles fiquem sabendo, né, o que está acontecendo, para poder ter um respaldo e uma solução para essas famílias. Certo, a gente está falando aqui com a Elisandra Couto a respeito da desapropriação ali do Jardim Europa e essa região, e falando das dificuldades que as famílias estão tendo. Foram mais de 400 famílias ali que deixaram suas casas, né, onde moravam ali há mais de 40 anos, né, Elisandra? Já formaram uma vida ali, e agora que foi feita a desapropriação, está sendo derrubada, né, já derrubaram, com a promessa de construção de casinhas ali. E no fim, Elisandra, parece que nem todas as famílias que saíram dali vão ser beneficiadas com as casinhas ali do projeto Minha Casa Minha Vida, certo? Então, a gente, na verdade, a gente que mora lá, eu posso dizer assim, na nossa contabilidade, o que saiu dali foi bem mais de 400 famílias. E o que o planejamento garante pra gente em relação às casas são 401 casas. E nem todo mundo vai ter o benefício de pegar a sua casa. Essa é a verdade. Agora a gente aguarda para ver como que vai ser feita essa seleção. Porque é uma seleção, mas na hora de evacuar, evacuou todo mundo. Né? Então, enfim. É isso. Elisandra, quem ali... tinha algumas pessoas representantes da prefeitura, tem ali vereadora e vereador que estão ali dando suporte, que estão do lado da comunidade, que estão correndo atrás, dando apoio. Você participou ali da Assembleia, né? Tá passando o vídeo aí para você acompanhar na Assembleia que teve ali. A gente vê ali o vereador Bira, né? Conhecido nosso aí de Bauru. Fala um pouco desse suporte que o Poder Público está dando aí, ou que os vereadores estão apoiando a comunidade aí. Quem tem apoiado, né? Quem que tá lá dando uma força? Importantíssimo, porque é o seguinte, a gente se manifestou de alguma forma para poder cobrar os nossos direitos, mas também para poder cobrar os nossos direitos a gente precisa das leis, né? E o que acontece? Sem o auxílio de uma pessoa que esteja dentro do órgão público da prefeitura ou dentro da Câmara Municipal, eu confesso para você, eu e Elisandra particularmente, não acredito que a gente teria avançado tanto em relação à cobrança. Sim. Porque quando esse projeto chegou no Jardim Europa, chegou de qualquer forma, mas com a intenção de que fosse feito da forma que eles queriam, que ia ficar por isso mesmo. Por quê? Porque as pessoas fecham os olhos quando se trata de comunidade. Mas ali eles se depararam com pessoas que, assim, eu já cheguei a questionar, é verdade, a gente pode morar na periferia, porém não somos ignorantes. Calma lá. Então a gente tem sim, né, graças a Deus, suporte do pastor Bira. A gente tem também o suporte da Estela, que está brigando com a gente em relação a isso. Vereadora Estela, né? Tem o suporte também da Thaís Vioto, que é uma advogada também, que hoje ela passou até a ser uma amiga pessoal, né, que está à nossa disposição,
né, como advogada também para poder defender a nossa causa, porque lei se briga com lei, né? Outra pessoa também é o Jorge Moura, também quero agradecer, porque eu estive no gabinete dele semana passada e ele nos deu todo o suporte necessário e as pessoas estão entrando com providência para poder tomar em relação a essa questão, para que alguém venha se responsabilizar por tudo isso que os moradores estão sofrendo após a evacuação. Sim, como... Elisandra, fala um pouco mais da situação atual, né? Você falou que esse processo começou lá em outubro, novembro, né? E agora se concluiu. Já terminaram de limpar lá. Como é que está a situação atual lá, na desapropriação, né? E como é que está a situação dos moradores que foram para essas casas com o auxílio aluguel, né? O aluguel social. E fala um pouco em relação à alimentação. A prefeitura falou que ia fornecer cesta básica. Fala como é que está essa situação aí. Então, são várias questões, né? Primeiro é a pessoa passar pelo transtorno, tá bom? De ter que sair da sua casa, o qual você morou ali 40 anos, para ir para um outro lugar, se garantindo que a prefeitura iria arcar com todos os gastos. Então, já tem esse transtorno, esse receio. Né? Porque a prefeitura ela nunca olhou para o povo periférico, aí de repente chega assim como a fada do dente e vamos lá, que vai dar tudo certo, não é assim. Enfim... Em relação ao aluguel, já teve sim relatos de aluguéis atrasados, porém já ajustaram, entendeu? O aluguel no começo ele não era lei, tá? Era como se fosse mais ou menos um contrato de gaveta. E contrato de gaveta a gente sabe que a qualquer momento pode ser quebrado. Então a gente brigou nessa primeira audiência pública para ser feito lei e assim as pessoas se sentissem mais seguras de sair com esse aluguel. Enfim, esse foi o primeiro passo. Em relação assim, a mantimento, gente, a gente está falando de pessoas que não têm recurso. Pessoas que têm hábitos, costumes, que moram na periferia, entendeu? Que ali se virava para poder trazer o alimento para dentro de casa. A prefeitura, ela garantiu que todo mês iria disponibilizar uma cesta básica para cada morador. Enfim, isso não está sendo feito, tá? O que a gente vê é o quê? As duas instituições, tanto ela SAB quanto o Instituto Elas, se comprometeu, tá? Dentro do contrato que fizeram com a prefeitura de dar todo o suporte do começo ao fim para um morador, incluindo a cesta básica. Né? A cesta básica acontece, a pessoa tem uma contabilidade para uma firma é importante, porque ali você vai manusear tudo que você precisa fazer, né? É um planejamento. Então o que acontece? Eles têm todos os moradores, o qual eles tomam conta, né? Foi dividido para essas duas instituições, né? E às vezes o morador chega lá e não tem a cesta básica dele. Mas por que não tem? Se ele mesmo não pegou? Alguma coisa está errado, né? Porque se foi feito mesmo um planejamento, uma contabilidade, qual cada morador tem que ter acesso à sua cesta, a pessoa vai lá e não tem a dela, é meio estranho. Por que eu não tenho? Não peguei? A conta não está batendo. A conta não está batendo, exatamente. Então ficaram de ver em relação a isso, né? Porque hoje mesmo eu estive conversando também com o pastor Bira e eu falei para ele, bom pra gente mesmo é fazer com que eles venham se alinhar para que a gente não venha se preocupar com o povo, porque não é a todo momento que a gente pode correr atrás de doação e tá fazendo o que eles têm que fazer, porque a gente não pode acatar a responsabilidade deles, né? Então que eles venham se organizar logo. E isso já vem, por exemplo, já tem 4 meses. Isso está acontecendo desde o começo. Então, o nosso receio é o quê? 4 meses, já tem tanto buchice, você imagina 2 anos. Como que não vai estar? Então, em relação à cesta básica, eles estão se ajustando e garantiram que vão se organizar para que não venha faltar para ninguém. Assim espero, porque se é pago pelo governo e está dentro, né, do contrato, o qual a responsabilidade é da instituição a arcar com a cesta básica para o morador que saiu de lá, então eu espero que isso realmente aconteça, porque é direito dele. Né? Não é a prioridade a cesta básica, não é melhor do que uma moradia, mas se for prometido, eu falei isso para a Rosa, se for prometido tem que cumprir. Sim. Né? Enfim. Estamos falando aqui com a Elisandra Couto, da comunidade Jardim Europa, ali, a respeito do desapropriamento. E nós estamos apoiando o trabalho lá, então, com mantimentos, estamos arrecadando, então, aqui no estúdio Piracast, aqui na rua Milton Lucas, número 1, Piratininga. E se você de Bauru quer apoiar esse trabalho, as famílias que estão saindo ali, mais de 400 famílias que precisam do apoio nessa fase de transição, tem crianças, tem idosos, pessoas acamadas, e você quer contribuir com o alimento,
entre em contato com a gente por esse vídeo nas redes sociais, para a gente retirar a doação aí ou indicar para você um ponto de coleta aí mais próximo. Lisandra, passar para você agora, fazer os agradecimentos, algum apelo que você queira fazer no final, à vontade. Sim. Eu não posso deixar de agradecer, né, os vereadores, o qual a gente sabe, se não fosse ele, se tornaria assim mais difícil, porque a gente tem que realmente ter alguém lá dentro que brigue por nós, né? O pastor Bira, a Estela, agradecer a Estela, Thaís Vioto, que é a advogada que está dando suporte para a gente, nos orientando em relação a essa questão, que se tornou uma amiga, né? Jorge Moura tem ajudado a gente também, tem recebido a gente lá para poder tirar nossas dúvidas também. Quero agradecer também o meu coletivo de São Paulo, Pós-Invasão, né, o qual eu faço parte desse coletivo aí, que vai fazer um evento para poder arrecadar alimento lá em São Paulo, lá para a gente poder de alguma forma ir buscar. Quero agradecer toda a cultura hip hop, né, porque na verdade não foi eu que aceitei eles que me aceitaram. Já há 22 anos, o qual eu tenho um imenso orgulho de fazer parte, e pela cultura de hip hop que me tornou a ser e fazer com que eu viesse me levantar hoje a favor pelo povo periférico. Agradecer também o meu esposo, não pode deixar de agradecer, que tem tido uma paciência enorme comigo, senão daqui a pouco era eu que estava arrumando casa, que eu passo mais tempo cuidando da vida dos outros do que da minha, né? Quero agradecer pelo espaço. Enfim, eu acho que é isso, pela oportunidade de mais uma vez poder se fazer aqui presente. Quero pedir para vocês todos, né, que querem contribuir de alguma forma, enquanto o governo ainda, né, não consegue se organizar em relação à cesta básica, que está faltando para muita gente, né? A gente está falando de 401 família, o qual a fome não espera. Então hoje mesmo eu relatei que a gente tem que fazer alguma coisa em relação às famílias, porque não dá para esperar a prefeitura se organizar, né, como eu acabei de falar, porque a fome não espera e as famílias precisam de mantimentos, né, pelo menos para o fardo ficar mais ou menos, né, menos pesado. Então você que contribuir, entre em contato com o pastor Leandro Leal, tá bom? Ele consegue chegar até a gente. Quero agradecer pelo espaço, tá, do Piracast, sempre tá aí nos auxiliando aí, eu sou muito grata por tudo, né, e por nos dar voz dessa situação tão difícil. E logo teremos um evento aí também, que a gente tá vendo o espaço para poder estar de alguma forma arrecadando mantimentos para poder estar fornecendo para essas famílias também que tanto precisam. Fechado. Tem todo o nosso apoio aí, a gente comunica aqui o evento que vai rolar. Vamos ver se a gente consegue em Bauru, né? O pastor Bira também está dando um apoio para encontrar o local. E quando tiver tudo certo, a gente avisa por aqui do evento. Se você tem doações, estamos aqui na rua Milton Lucas, aqui no estúdio Piracast. Você pode fazer suas doações aqui. Se você for de Bauru, quiser fazer doação de mantimento, a gente coleta aí ou arruma um posto de coleta mais próximo aí, né? Passa para você um posto de coleta mais próximo para você levar até o local. Desde já eu quero agradecer. Obrigado, Elisandra. Obrigado você que esteve aqui com a gente. A gente se vê até a próxima.